Olá, hoje a gente está aqui na Agenda do CEO com o Robson Shiba, que é o presidente da Trend Foods. Vamos ver algumas dicas de gestão, algumas dicas de empreendedorismo para você aprender a usar seu tempo com mais sabedoria. Robson, conta pra gente um pouquinho da tua história. O que deu pro dentista se tornar o dono aí da Trend Foods e desse grupo? É muito devido à minha infância. Eu cresci nos fundos de uma loja de materiais para construção, que meu pai tinha em sociedade com meu avô e com meus tios. Ele também é dentista, foi dentista, e ele tentou conciliar no início a carreira de dentista com a de empreendedor. A característica do profissional liberal e do dentista é quando ele para de trabalhar, ele para de arrecadar. E eu sempre tive muito medo. Eu casei cedo, com 22 anos, eu já tive um filho. E aí eu sempre pensava, poxa, se acontecer alguma coisa comigo, vou parar de ter meus rendimentos e aí vai complicar minha família. Então, o sonho de ter um negócio em paralelo à odontologia sempre cresceu comigo. E aí de onde veio a ideia do China Box? Foi de uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos. Tinha o hábito de consumir muita comida chinesa, pizza, hambúrgueres, aquelas comidas todas lá americanas. Mas me chamou a atenção a caixinha. Trazendo a ideia para o Brasil, comentando com meu pai, com alguns amigos, todos achavam que existiria uma grande possibilidade desse negócio também ter uma boa aceitação, até porque de entrega, em 92, não existia praticamente nada a não ser pizza. E aí surgiu a ideia de falar, vamos montar um negócio semelhante aos Estados Unidos. Como que é a tua agenda, Robson? Quando você levanta de manhã, como que é a tua agenda até o final do dia? No início, obviamente, eu batia escanteio, cabeceava, fazia tudo. Então, minha agenda era praticamente trabalho. Hoje, eu consigo me dedicar um pouco mais à minha família. Eu tenho uma filha de 11 anos, 12 anos agora, a Sabrina. O Rafael já é o meu primeiro, ele já está com 22, vai fazer 23. Para o Rafael eu dediquei um pouco menos tempo, porque eu estava começando a empresa e eu não tinha. Minha agenda era muito regrada. Eu acordava, ia para o Ceasa, fazia as compras, ia para o supermercado, contratava, demitia, treinava, inaugurava lojas. Então, quando eu tive um pouco mais de tempo, consegui criar uma estrutura um pouco maior, eu fiz questão de dedicar a minha família. Hoje você pode afirmar então que você conseguiu ter resultados na tua carreira, nos seus negócios, com equilíbrio? Hoje sim. Hoje eu tô. No começo não. Foi muito mais 90% ou, mais honesto, 100% ao negócio. Você é uma pessoa muito multitarefa? Você está fazendo uma coisa, vai para outra, ou não? Você consegue focar numa tarefa? Não, eu sou... Como você funciona? Sou multitarefa. Ainda os departamentos, eles me requisitam bastante. Gosto de participar, não posso reclamar. Uma coisa que você falou interessante, porque hoje a gente vê muito executivo que ele estava numa área mais operacional, ele parte para uma área mais estratégica, que basicamente foi o que você fez essa migração. O que você poderia dar de dica para o executivo que está te assistindo e está nesse momento de transição, do operacional para o estratégico? A grande cartada é você poder contar com boas pessoas, né? Eu acredito que se você pratica o bem, se você tem os valores muito bem enraizados na sua empresa, provavelmente vai atrair pessoas que compartilham com os mesmos valores. É só você ter o olho clínico e conseguir colocar essas pessoas nos departamentos corretos. É isso que o Robson está falando, é muito importante, porque às vezes o gestor que passa do operacional para o estratégico, ele está tão acostumado a fazer que ele quer fazer tudo. E aí ele não confia em pessoas, cria esse problema de confiança dentro da organização, e quando você vê a equipe, cai a produtividade pra caramba. Como que você delega? Eu delegava por necessidade mesmo, até como um favor. Falando, vai, faz lá, você sabe fazer. Eu fico muito mais triste e aborrecido se a pessoa não executa nenhum plano. Se ele executar e errar, isso não me causa nenhum tipo de aborrecimento. Me causa, sim, a paralisia. Obviamente, que se a gente está hoje crescendo é porque a gente errou menos do que acertou, mas a gente erra muito. Errar é natural, né? Não tem como. Ainda mais no processo empreendedor, não tem como não errar. Como empreendedor, você é um cara cheio de ideias. E como você faz para selecionar essas ideias? Então, há uns 10 anos atrás eu cheguei a ter 13 negócios em paralelo, né? Mas não dando atenção em nenhum. Se você perguntar se eu me arrependo de ter montado, não. Esses erros e esses acertos vão trazendo lições e você vai aprendendo a focar nas coisas. Então, hoje, todas as ideias, elas precisam ter um foco, um líder e um acompanhamento diário.
Caso contrário, a ideia pode até ser muito boa, mas ela não é executada se não tiver um líder, se não tiver um dono, o gado não vai engordar. E com relação à tecnologia, você tem afinidade, usa e-mail, tablet, smartphone ou não? Eu tenho um mobile, eu tenho um iPhone. Há 1 ano e meio eu aprendi a abrir a ter e-mail, a abrir, a ler essas coisas, a pagar, enviar. Mas também sei, se a empresa não for tecnologicamente atualizada, ela não tem muito tempo de sobrevivência. E o Robson Shiba de 2032? 2032, muito provavelmente estarei aqui ainda, talvez num conselho de administração. Gostaria muito que o meu filho estivesse trabalhando e administrando os negócios, que a minha filha também estivesse. Esse é o sonho, né? Que toda a família esteja envolvida. Eu cresci assim, meu pai foi um grande incentivador, que eu acho que é a característica mais valiosa que a gente tem. A gente consegue conduzir uma empresa familiar de maneira profissional. Perfeito. E se você pudesse dar uma dica para aquele executivo que talvez queira criar uma empresa, queira fazer a sua carreira empreendedora, ou para aquela pessoa que já está empreendendo e gostaria de melhorar, o que você poderia dar de dicas para eles? Não tenha medo de errar. Obviamente, faça um planejamento. Eu sei que é muito difícil e é caro a contratação de pesquisas para identificar nichos. Mas se você tem um bom feeling, faça uma pesquisa mesmo que informal junto aos seus amigos. Visite o máximo de concorrentes que você tem no seu negócio e implante. Porque se você não implantar, alguém vai implantar. Perfeito.